Capítulo 33. O horizonte. Isso é real ou apenas um sonho? Caramba! O que é aquilo? Perguntou Pedro, apontando para um aeromagma, descrente de que os seus olhos contemplavam fosse real. Sim, é muito real, diz desaparecendo. Não, espera, para onde está indo? Toca na energia de Leopoldina e a segue. Materializam-se na entrada do portal, mas o portal agora possui guardiões. Foram conclamados pelo alarme. Pedro vê o Saci Pererê, o garotinho preto de uma perna só, que adora fazer travessuras. Mapinguari, o monstrengo gigante, que tem um olho gigante na cabeça e uma boca enorme no abdômen. E Curupira, o garotinho indígena que tem os pés virados para trás. Pedro conhece todos através das histórias que leu nos livros da tia Jerusa. As criaturas que estão protegendo a entrada curvam-se para o casal. O Saci faz gracejos com os príncipes, é chamada a atenção por Mapinguari. Pare de sassaricar e perturbar os príncipes. Não se preocupe, Mapinguari. Não imagina a alegria que sinto por conhecer vocês. Nós é que estamos sem palavras, diz o Curupira. Nós estava esperando pelo senhor faz tempo, diz o Saci, explodindo de felicidade. Mas o senhor é mais jovem do que a gente esperava, diz com um ar de surpresa o Curupira. Mas do que estás a falar? Pergunta aos seres inumanos. Tu sabes do que eles estão a falar? Pergunta Leopoldina. Sei, mas eles mesmos devem te falar. Somente aquele que carrega o sangue brilhante pode governar o horizonte. Napoleão observa através dos olhos do espectro. Vossa Alteza precisa entrar e conversar com o senhor da proteção. Ele está te esperando. Mas quem é esse? Pergunta ao Saci. Ele é que está protegendo o horizonte para que humanos impuros não entrem. Vá, Pedro. Tu precisas iniciar teu treinamento. Que treinamento, gente? Sejam mais específicos. Nem nós sabemos, meu senhor, diz Mapinguari. Tudo que sabemos é que a profecia nos disse. Abre aspas, o portador do sangue brilhante trará os puros e o horizonte se expandirá, fecha aspas. Para saber um cadiquim mais, o senhor precisa entrar e falar com o senhor da proteção. Está bem, vamos entrar então, Leopoldina. Eu não posso entrar. Como assim não pode? Vamos? Se recusando a voltar sem Leopoldina, Pedro arrasta a amiga pela mão. Não posso ficar lá, só tu podes. Tem gente que nem pode entrar. Precisas conhecer o Senhor da proteção para conceder autorização a pessoas como eu para entrar. Agora faz sentido. Só me mostrou esse lugar para me usar em seu benefício, não é? Meu Deus, começou o drama. Não é drama. Explique-me. Como sabia que eu posso entrar e ficar lá dentro, que eu posso conversar com esse tal Senhor da proteção? Vá, esse é o momento. Aproveite a discussão deles e pegue a relíquia e entre no portal. A relíquia deve ser o sangue brilhante. O espectro aproveita a tensão entre Pedro e Leopoldina e se aproxima, com a espada empunhada, mas Pedro o desarma assim que esse tenta desferir o primeiro golpe. Ao perceber que a espada estava em sua direção, Pedro desacelera o tempo, ou pelo menos essa é a sensação que tem, pois consegue ver tudo lentamente. Desfere um soco nas mãos do espectro e faz com que a arma caia no chão. Os dois começam uma luta cheia de socos. Pedro se desvia da maioria deles, mas o espectro parte para a briga de corpo direto e consegue arrancar de Pedro o colar com o pingente e derrubar o jovem príncipe ao chão. Leopoldina vai ajudar o amigo. O espectro sai em disparada rumo ao portal. Ao se aproximar dos seres lendários, se apresenta. Eu tenho sangue brilhante, exijo que me deixem entrar. Os três começam a dar risada. Avance sobre essas criaturas dantescas. Vamos, sem perda de tempo. Os seres deixam que o espectro avance, mas ele fica impedido de entrar pela barreira invisível que dispara o alarme novamente. Antes que possa correr, Mapinguari pega o intruso com as mãos e come sua cabeça. Mas ao fazer isso,
A cabeça vira areia em sua boca. Ele começa a dar risada. O Saci também se diverte. Curupira fica irritado. Não percebem que estamos ficando sem tempo? Essa coisa que tu colocastes na boca é, com certeza, fruto da vingancinha que o protetor rebelde deve ter tramado. Ele está chegando perto. Mas ele não está preso, afirma Saci, limpando o sorriso do rosto. A morte não é uma prisão, é o recomeço para os protetores, e ele deve ter deixado tudo muito bem tramado para, no momento certo, se rebelar. Mas não está tudo conforme o esperado, não? Tu és muito ingênuo, Pererê. Mapinguari se mantém calado, tirando a areia da boca. Dom Pedro I está irritado. Esse diabo vai voltar quantas vezes? Vai saber, Deus. Agora a senhorita pode desembuchar, como sabe tanta coisa sobre mim e eu não sei de nada. Pedro, tu precisas descobrir as coisas por si mesmo. Cansei, parem com essa palhaçada. Quero dizer, parem, vós todos. Estou no meio do furacão completamente cego, sem saber o que devo fazer. E vós ficais fazendo joguinhos. O senhor precisa ir conhecer o... Não vou conhecer ninguém, Mapinguari, danem-se todos, eu vou-me embora daqui. Ao dizer isso, Pedro começa a caminhar rumo ao breu da mata. Leopoldino o alcança, toca-lhe a cabeça e ela cai em seus braços. Os 3 protetores se aproximam. Ele é muito cabeça duro, vou ter que apagar a memória de hoje. A senhora acha que isso é o certo a fazer? Pergunta Curupira. Sim, preciso prepará-lo antes de o trazer aqui. A senhora está certa. Leve ele embora e, a depois, traz ele de volta. Leopoldina abre o portal, coloca Pedro no quarto e o deixa dormindo. Olha para o rosto do príncipe com muita ternura. Queria tanto sentir atração por ti. Queria ter tanta atração quanto tenho de amor por ti. Vem me encontrar amanhã, meu amor. Precisas me perdoar. Ela poderia hipnotizar o príncipe para que ele fizesse o que ela quisesse, mas o amava demais para usá-lo. Em casa, ela diz para os pais que mudou os planos, pois o príncipe é muito cabreiro. Não importa qual caminho tomaremos, o importante é que no fim desse caminho eu possa entrar no horizonte e buscar tudo o que eu precisar para ser um rei bem-quisto. Essa sua ganância por poder vai nos levar para o inferno. Isso só mostra que nunca viemos por causa da nossa filha. Seu medo mesmo era o de morrer. Ah, mulher, tu és muito romântica. Pai, acho que o senhor vai ter uma surpresa não tão boa. Do que está falando? O senhor não é puro e... No horizonte, ele não consegue acreditar no que está vendo. É um misto de natureza com engenhocas tecnológicas. A população é indígena e mitológica. O mundo como ele jamais teria imaginado, um paraíso. Existem imagens que se movimentam, pessoas com membros de metal, aeromagmas, que é o meio de transporte, caixotes que voam silenciosamente como pássaros, funcionam por meio de campos magnéticos. Capítulo 34. Maldita relíquia. Abre aspas. Como ele não pôde entrar no portal carregando a relíquia? Oh, não, fecha aspas. Não, não, não. O que foi, meu amor? Você não percebeu? Percebi o quê? Diz levantando e caminhando até a bacia. A maldita relíquia é o maldito príncipe. Como não pensei nisso antes? A relíquia é o príncipe. Ao dizer isso, o espectro tem a cabeça abocanhada pelo Mapinguari. O corpo se petrifica e se dissolve como areia. Ele ri do próprio infortúnio de estar com a boca cheia de areia. A gosma preta da bacia se seca imediatamente. A bacia dourada se transforma em uma coroa dourada, que se ajusta à cabeça do corvo, que volta ao seu tamanho normal e voa dali com uma coroa na cabeça. Adeus, espectros, ironiza Pedro. O que vais fazer agora? Agora preciso me concentrar em desenvolver meus poderes. Não se nasce feiticeiro, se torna. Não se esqueça do seu casamento. Ainda temos tempo para isso, não me esquecerei. Agora vá para o palácio.
Preciso ficar só, preciso treinar. Capítulo 35. Passado a limpo. Oi, olha, antes tarde do que nunca. Esperou a aula inteira para me dar um oi. Acho que precisamos conversar. Sim, precisamos, mas quer agora? Não, depois do almoço vamos para a serra. Pode ser. Almoça conosco? Não. Vou almoçar com meus pais. É aniversário da minha mãe. Dê meus parabéns a ela. Não vamos conversar durante todo o caminho? Tudo bem, então. Você não diz nada durante o caminho. Por onde começamos nossa conversa? Tudo bem, não vamos conversar. Vamos só olhar para o céu. Sabe o que mais me deixa triste? Não, mas quero saber. Ainda bem que começou a falar. Não vai continuar? Vou. Está pensando em quê? Em como conversar sem te magoar e sem ficar magoado. Não se importe com isso, sejamos como essas árvores que não importa se chove ou faz sol, elas se mantêm firmes. E o que isso tem a ver? Posso interpretar que devo permanecer firme na minha mágoa. As árvores não fogem nem se abatem, estão sempre fortes, chegam a parecer felizes, mesmo quando passam pelo outono, pois sabem que tudo voltará a ser como antes. Será que consigo ser uma árvore? Não, por favor, nem tente. Você não pode ser árvore, pois elas têm alguns propósitos, mas você é o próprio propósito. Sou o propósito de quem? De um lugar chamado horizonte. Eu ousaria dizer que pode ser o propósito da própria partícula. Você não está falando coisa com coisa. Já já poderemos falar sobre isso. Me diga primeiro o que quer que queira dizer. Você precisa se libertar dessa raiva que está sentindo de mim. Eu poderia ser a pessoa mais feliz do mundo. Todo dia descubro que posso fazer coisas incríveis. Eu sou praticamente um deus, mas me escondo como um rato, com medo de ser capturado em alguma armadilha e se estripado por algum psicopata como Napoleão. Eu sou um deus que se sente solitário. Apenas 7 pessoas no mundo, agora 8 com o maldito Napoleão, sabem que eu posso fazer coisas estranhas. Nem meus irmãos mais novos sabem sobre mim. Houve um tempo em que eu tinha uma amiga, a quem eu chamava de tia, que era uma bruxa. O nome dela era Jerusa. Ela foi... Qual o nome dela? Jerusa, você a conhece? Acho que sim, mas continue, depois falamos sobre ela. Jerusa foi quem me ajudou a superar a perda do meu irmão que morreu. Francisco e eu éramos muito grudados, mas ele morreu muito novinho. Eu ainda sofro com a ausência dele porque... Me desculpe, não consigo falar disso sem chorar. Não se preocupe, chorar faz bem. As lágrimas lavam a alma. Deixe-me limpar suas lágrimas. Estou aqui para você. Chora, não fique com vergonha. Homem chora, homem sofre. Isso é sinal de humanidade. Me desculpe, você está conhecendo a versão de mim que sempre tento esconder, mas estou ficando calejado por sempre perder aqueles que amo. Estou aqui para você. Abra seu coração. Se estiver à vontade, tenta falar novamente. Eu amava meu irmão e o perdi. Eu amava Jerusa. Ela era a pessoa com quem eu poderia ser eu mesmo. Sem me preocupar, ela vivia em uma casa mágica. Eu sempre a visitava e ficava encantado com tudo que ela controlava. Às vezes eu achava que ela até podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ela era fantástica. Então, ela simplesmente me abandonou. Ela poderia criar um portal para me visitar e eu visitá-la, mas por algum motivo ela me deixou sozinho. Não que eu vivia ou vivo sozinho, mas ninguém me entende de verdade. Então eu conheci você, uma pessoa maravilhosa, que é uma bruxa, que me entende, que me permite ser quem eu sou. Na verdade, os verbos estão conjugados errados. Tudo é passado. Você me protegia. E aí me apaixono loucamente por você. Você aceita namorar comigo e eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. De repente, vejo você nos braços de outra pessoa. Eu senti uma dor tão grande que até minha alma se amargou.
Me desculpe, me perdoe, nunca foi minha intenção te magoar. Consegue me perdoar? Fale alguma coisa. Você é minha maior decepção, mas não consigo viver sem você. Então, quero te dizer que vou fazer tudo para aplacar essa dor e te perdoar. Em troca, você assume o compromisso de ser minha amiga e de nunca mais mentir para mim e me perdoar por eu não ter sido maduro para te receber quando viera por diversas vezes falar comigo. Não tenho que te perdoar, só desejo que consiga me perdoar. Claro que quero ser sua amiga. Pelo amor de Deus, você é uma pessoa incrível e preciso estar contigo. Você é minha missão, garoto. Essas coisas que você fala não fazem o menor sentido. Farão depois que eu te disser tudo o que precisa saber. Mas, sinceramente, acho que não é o melhor momento. Você terá muita coisa para absorver. Ah, pelo amor desse céu que nos engana com a esperança de um paraíso, pare de protelar, pare de dizer que não estou pronto. Você vai ter que confiar em mim. Se eu te disser agora, você ficará vulnerável. Só posso te dizer que depois do que você me contou, tenho mais certeza sobre quanto devo te ajudar a se proteger, não apenas de Napoleão, mas de vários outros. Você sabe que posso ler sua mente e descobrir tudo, não é? Sei sim, mas não fará isso e mesmo que tentasse, não conseguiria. Confie em mim, vou te proteger, dentro das minhas possibilidades. Você confia em mim? Digo olhando nos meus olhos que não mentirá mais para mim. Não mentirei. Você ama a Claire? Não, mas sinto atração por ela. Confio em você. Capítulo 36. O casamento, os anjos e o velório. Tem certeza de que você quer fazer isso? Tenho, respondeu Leopoldina. Então vou contar para toda a família e em um mês nos casamos. Abre aspas. Ame quem te faz feliz e transe com quem te dá tesão. Fecha aspas. A frase que jamais pensou que ouviria da avó tornou-se o seu mantra e estava decidido a casar com Leopoldina. No auge de suas juventudes, ela com 19 e ele com 18, eram mais que amigos, eram confidentes, às vezes amantes, parceiros e, acima de tudo, poderosos. Alguns dias antes de decidirem se casar, embrenharam-se mata dentro, longe de tudo e de todos, para não serem descobertos, descobrindo o que de mais puro suas habilidades podiam criar. Ora corriam no ar, ora se presenteavam com asas, e o destino deles era qualquer lugar onde algum animalzinho estivesse emitindo algum pedido de socorro. Consertavam ossos quebrados, provocados por alguma queda, tiravam a dor de animais à beira da morte, após serem atacados por predadores. Curavam os doentes e, em caso de animais muito raros, mortos pela sorte, devolviam-lhes a vida. À noite saíam pelas fazendas curando as feridas dos escravos. Eram como anjos, dando forças e esperanças para os oprimidos. Desciam do céu, batendo as asas em um ato premeditado de provocar a fé dos pobres diabos que há muito parecia ter aceito a condenação ao inferno, auferida pela desumanidade dos pios brancos e ricos que lhe compravam. Ao tocar a ferida dos escravos, toda dor era eliminada, toda tristeza e rancor eram substituídos por resistência, por anseio de revolução. Anjos não eram seres presentes na fé dos escravos. Nada que fosse branco, nem mesmo animais, nunca havia demonstrado respeito e amor a eles. A pele branca dos anjos os assustava à primeira vista, mas todos os escravos que eram tocados pelo casal recebiam uma sementinha e dentro deles crescia o desejo de liberdade. E esse desejo começava a se espalhar silenciosamente pelas senzalas. A parceria dos dois estava tão afinada que pareciam ser uma única pessoa. Quando se enlaçam em matrimônio, o casal se torna uma única pessoa. Leopoldina tinha sim desejos por mulheres, mas Pedro a completava. Pedro tinha desejos por Leopoldina, mas nem sempre a teria em sua cama. Porém, isso não o incomodava. Havia se desprendido do conceito que dizia que o casamento era uma prisão. Não,
O casamento não é uma prisão, é uma união que só evolui, cresce e perpetua quando ambos estão felizes na unidade criada. Para serem felizes, estavam dispostos a se absterem da hipocrisia praticada por seus progenitores e demais parentes na árvore genealógica. Filho, estou tão feliz que vocês dois vão casar. Eu também estou, mamãe. Sabe quem está triste? Tem alguém triste com meu casamento? Sua irmã, Maria Teresa. Quem mais seria? Faz tempo que você deixou sua família de lado para fazer sei lá o que faz com a Leopoldina. Nós praticamos nossos poderes afastados no meio da mata. Tanto faz, só vá conversar com sua irmã. Quem poderia culpar a pobre princesa que aprendeu a amar e proteger o irmão, mas que aos poucos o perdia para uma mulher que tinha grandes chances de fazê-lo infeliz, de magoá-lo e de o colocar em mais uma maldita depressão? Oi, disse o príncipe, abrindo a porta do quarto da irmã. Posso entrar? Já entrou, não é? Entre. Mamãe falou que você está chateada, diz enquanto caminha até a cama da irmã e se senta na beirada. Não estou chateada, estou preocupada. Mas por que, minha irmã? Ela não respondeu de imediato, manteve-se calada e pensativa, organizando os pensamentos para não magoar o irmão. Se lembra de quando você era pequeno e era um capetinha que vivia me atormentando? Lembro, disse sorrindo. Aí você vinha atrás de mim e, como eu não podia usar nenhum poder, ia correndo pedir proteção ao Francisco. E então Francisco morreu. E você ficou mais de 1 ano mergulhado em uma tristeza de dar pena. Sim, só de lembrar do Francisco me dá um aperto no peito, uma vontade absurda de chorar. Eu sei, você o amava muito, assim como amo você hoje. E a morte dele fez com que a gente se grudasse. É como são as coisas, não é? Então você cresceu e começou a namorar com a Leopoldina, e ela te traiu, e você... Eu me vi em um abismo novamente. E esse é o ponto. Tenho medo de que ela te machuque e você perca mais 1 ano de sua vida presa em um poço de lamúrias. Isso não acontecerá. Como pode ter tanta certeza? Nós temos um acordo. Como assim? Vocês têm um acordo? Vamos nos casar porque nos amamos e nos damos bem, mas podemos nos divertir com quem quisermos. Os olhos de Maria Teresa se estatelam de espanto. Você está dizendo que vocês têm permissão para traírem um ao outro? Mais ou menos isso. Mas isso não é imoral, meu irmão? Imoral é a hipocrisia daqueles que realmente traem e fingem ser protetores da moral e dos bons costumes, mas são mais sujos do que os porcos que vivem na lama. Conversaram por horas e horas. Pedro sentia que precisava convencer a irmã de que ficaria bem, pois ela, juntamente com a namorada e a avó, era uma das suas confidentes e não queria causar nenhuma preocupação. Ao fim da conversa, ela não estava completamente aliviada, mas estava satisfeita com a promessa feita pelo irmão. Eu prometo que no primeiro sinal de tristeza profunda, batendo a porta da minha alma, correrei para os seus braços para me ajudar a superar o que quer que eu precise superar. Como pode? Você é uma pessoa capaz de tantas coisas, mas ser tão sensível. Se eu não fosse sensível, provavelmente teria me perdido de mim e sucumbido ao ego. Ser sensível é a melhor parte de ser humano. O casamento foi lindo e dantesco, como costumam ser os casamentos. A igreja estava cheia de flores e cheia de pessoas fingindo felicidade pelo casal, vestindo lindas roupas para fazer inveja umas às outras. Havia moças despeitadas e rapazes invejosos, desejando a infelicidade do casal. O que o diferia dos demais é que não fingiam fidelidade um para o outro, mas também havia muito amor envolvendo o casal. A avó, meio adoentada, estava sorridente. Possivelmente nunca estivera tão feliz. Afinal, se aquele casamento estava acontecendo, era graças a ela. Finalmente havia encontrado propósito na vinda da família para o Brasil, mas a tristeza de não estar em sua terra natal lhe consumia a vivacidade. Mas estava especialmente feliz. A família de Pedro estava transbordando felicidade.
Sabiam que nenhuma mulher no mundo poderia compreender as esquisitices do filho, mas Leopoldina poderia. A irmã, a quem mais amava, tinha um sorriso de orelha a orelha, aprovando a união dos dois, sendo oficializada pelo padre. Sentiu falta de Jerusa. Com certeza, aquele era um momento que adoraria dividir com ela, mas ficou grato por ela ter lhe sido tão leal enquanto estiveram juntos. O casamento acabou e a festa começou. Ao contrário das festas em Portugal, no Brasil as pessoas se comportavam dentro dos conceitos morais criados para estipular até onde cada um poderia se elevar. A festa ainda estava acontecendo quando o casal saiu às escondidas para curtir uma lua de mel no meio da selva. Deixaram um bilhete para que ninguém ficasse preocupado com eles. Bateram as asas no sentido literal. O lugar era um paraíso arquitetado pela própria existência, ou por Deus, caso eles acreditassem. Durante um mês exploraram o lugar comendo dos frutos e folhagens que o lugar permitia. Há muito tempo haviam deixado de se alimentarem da carne de animais, mas não significava que não sentisse vontade de comer, mas era uma decisão em prol da vida dos bichinhos. Quando não achavam alimento, Pedro fazia brotar da terra comidas novas. A semente criada em sua mente germinava no solo e imediatamente crescia. A coisa mais inusitada que criou para comerem foi um fruto laranja com casca transparente, fibras de jaca verde cozida e gosto de camarão. Se divertiam com a possibilidade de, da terra, brotarem coisas absurdamente inexplicáveis, a não ser pelo fato de Pedro as criarem. Brincaram de caminhar sobre as águas enquanto exploravam cavernas que iluminavam o caminho com uma luz que Pedro colocara para voar sobre suas cabeças como um vagalume gigante. Ao chegarem em casa com os rostos queimados de sol, estavam ansiosos para contarem a todos o quão felizes estavam. Foram surpreendidos pela notícia de que a avó estava acamada. — Oh, minha vozinha, a senhora está dando um susto na gente, não é? Diz Pedro ao entrar no quarto onde repousava a avó. — Acho que eu vi tudo que tinha para ver. A principal delas foi te ver casar. Posso descansar em paz. — Não, minha vozinha, não fala isso. A senhora ainda vai governar Portugal e as colônias por muito. Não, meu filho, eu já passei a coroa para o seu pai. Que é isso, minha avó? Não. Vamos, me deem licença todos, quero ficar a sós com minha avó. Diz pedindo para os escravos e enfermeiros saírem do quarto. Vozinha, por que a senhora fez isso? Pedi para ficarmos sozinhas para eu curar a senhora. Não. Como assim? A senhora não quer que eu cure a senhora? Minha doença é desistência da vida, é tristeza. Que isso, minha avó? Eu quero morrer. A única pessoa que me dava ânimo para viver era você. Mas eu ainda estou aqui. Você não precisa mais de mim, você se casou, está bem. A senhora queria que eu estivesse mal? Não, meu filho, jamais pense isso. Eu nunca gostei desse lugar e eu tenho sobrevivido por você, porque você só se abre comigo e com sua irmã. E agora a senhora vai parar com isso. Me promete uma coisa, mas nem morto. Me promete que não vai se deixar abalar com minha morte. Vó, morrer não é assim. Vou morrer e tibum, morri. Meu corpo vem se programando para esse momento há muito tempo. Como a senhora tem certeza de que vai morrer? Ela me visitou, diz com um sorriso no rosto e uma profunda tristeza nos olhos. Ela quem, minha avó? Jerusa. Ao dizer, deu o último suspiro. Petrificados, 2 corpos se encaravam. Um estava morto, o outro não entendia o que estava acontecendo. Capítulo 37. Jogo das aparências. Nós mulheres, não que eu seja exatamente uma mulher, mas como sabem, sou feminina. Geralmente somos mais ávidas pelos detalhes do que os homens. Passar a ser observada em minúcias por uma esplendorosa mulher que por toda a vida havia se preparado para se tornar a melhor esposa. Ela era a mestra dos detalhes. Não à toa que por todos os detalhes que zelava em sua aparência, se tornara a candidata mais atraente.
inteligente, minuciosa na criação de artesanatos, excelente na construção de sabores em pratos novos, ótima em mandar nos servos e linda para viver exposta como uma arte esculpida pelos deuses à admiração dos meros mortais. O casamento pode ser um presente divino ao livramento dos humanos de momentos de solidão, mas a solidão é muito mais aprazível àqueles cujos segredos residem na escuridão. Companhias sempre lançam luz à penumbra, onde reside a caixa de Pandora. No casamento, em algum momento, a luz traz à tona tudo o que estava escondido ou aprisionado. Não houvesse a sensação de sufocamento diante do constante interrogatório, estaria ele vivendo uma fase mais que perfeita, cheia de descobertas e encantamentos. Deitar-se com uma mulher lhe despertara novas zonas de prazer. Ainda sentia falta dos toques de Felipe. Não conseguia ficar sem os toques de Pedro, mas entregava-se ao prazer e esperava que a esposa lhe desse um herdeiro. Pedro estava arrependido. Desejava não ter jogado o amor de sua vida nas garras do jogo das aparências, nas garras da adorável Ana, a mulher cujos olhos ensinavam às estrelas como brilhar, a mulher cuja pele parecia a superfície cintilante de uma pérola negra, a mulher de lábios esculpidos, a mulher de traços mistos, a mulher que nasce com a missão de converter os olhares acusadores, a mulher hábil com todas as atividades domésticas e ao mesmo tempo mais inteligente do que todos no castelo. Ela não suportava o ócio e isso fizera com que estudasse sobretudo por conta própria. O amante sentia ciúme do tempo que o amado destinava ao casamento, ao qual ele mesmo fizera tanto gosto, todavia não esperava que aos poucos fosse perder espaço na vida de Napoleão. Seu intuito em casá-lo com uma mulher era o de proteger a imagem de homem viril do rei, a quem amava, e seria capaz de qualquer coisa para o ter e para protegê-lo. Aproveitava os momentos do alto treinamento do rei para se acender feiticeiro para ficar mais próximo dele, para o admirar. Já não suporta receber migalhas do tempo. Como está o treinamento, Vossa Majestade? Perguntou em tom de ironia, enquanto caminhavam pelo jardim da Casa Amarela, onde o tio vivera e morrera. Estou conseguindo controlar algumas matérias. Espera, tu sabes bem como anda a progressão do meu treinamento. Me acompanhas em todos eles. Qual o real intuito da pergunta que demorei para perceber o tom da ironia? Pergunto, pois sei que ao terminares o treinamento não teremos mais tempo a sós. Trata-se então de um ciúme premonitório. Ciúme, majestade. Eu já lhe disse que a sós não deves me tratar por majestade. Sinto a necessidade de ser apenas eu, o Napoleão que ainda não chegou aonde precisa chegar. Nosso acordo era que sua esposa seria apenas um disfarce, mas você tem se entregado às garras dela. Como haveria eu de não me entregar à companhia da minha esposa em prol das aparências que você tanto queria que eu mantivesse? Diz abrindo a porta, entrando e sinalizando para Pedro entrar, enquanto nele a expressão de descontentamento denuncia o quanto anda desapontado. Não estou disposto a dividir você por muito tempo com essa... Cuidado com o que vai dizer, ela é minha esposa, e caso não saiba, tenho me afeiçoado a ela. Pedro não respondeu, não falou nada, apenas sentiu. Sentiu uma revolta imensurável, encarou o rei, reverenciou-o e começou a percorrer o mesmo caminho pelo qual viera. Estarei lá fora, caso o senhor precise de mim, é só chamar. Pedro, tens o hábito de dramatizar a vida como se ela um espetáculo fosse. Volte. Pedro continuou a andar. Isso é uma ordem. Vossa Majestade consegue se ouvir? Até sua forma de falar mudou depois desse casamento. Tens invertido as orações assim como ela o faz. Vosso ciúme em mim aumenta o desejo que meu corpo revela sem o menor pudor. Saciemo-nos um do outro. Então, antes que de ciúme e cólera se dissipe.
Santo Deus da norma culta, quem nunca adorastes, como posso desobedecer a uma ordem sua? A rainha está morta, gritou a serva, correndo pelos corredores do castelo. Chamem o médico, pelo amor de Deus, a criança perecerá se demorar para tirá-la. Desesperada, como se o mundo dependesse da sobrevivência da criança no ventre da falecida, que faleceu inexplicavelmente. A luz dos olhos havia se apagado, a cintilância perolada da pele se tornara opaca. Todo conhecimento, toda expertise adormeceram junto ao corpo. Mas o corpo ainda era habitado pela semente germinada que não foi afetada pelo veneno ingerido pela mãe. Fizeram-no nascer. Naquele dia, Pedro amanhecera indisposto, por isso não acompanhou o rei em seu treinamento. Pedro estava no castelo. Ninguém viu Pedro sair de seu quarto. Ninguém descobriu que a esposa do rei morreu envenenada. Eu sei que você tinha se apegado a ela, sei que eu estava tomando antipatia por ela, estar te roubando de mim, mas ninguém merece morrer tão jovem. Entretanto, você precisa seguir em frente. Você não tem medo? Medo de quê? De morrer. Mas por que esta pergunta? Eu dependo da energia de pessoas que me amem. Todos que me amam morrem. Certamente tu morrerás. Não pense nisso, não morrerei. Como podes ter tanta certeza? Eu nasci para te servir, para te amar, para te ajudar na sua jornada. Napoleão se levantou do sofá, caminhou até o móvel encostado na parede sob a estante de livros e pegou o livro de feitiços para continuar seus exercícios de ascensão a feiticeiro. Pegou também o livro da verdade, que estava na estante de parede à esquerda. Fingiu não suspeitar de nada. Estou prestes a conseguir abrir portais e assim que conseguir, viajarei até aquele príncipe e ele não perde por esperar. Capítulo 38. Planos de revolução. Você enlouqueceu? Perguntou o rei Dom João VI ao príncipe Dom Pedro I, sentindo-se constrangido perante os ministros, após esse pedir ao pai que assine uma lei de abolição da escravidão. Por que tratas como loucura o desejo de que humanos sejam livres? Riem-se todos os presentes na sala de assembleias. No Palácio do Poder, uma das criações de Dom João VI para formalizar e reestruturar o poder da coroa, para poderem votar para Portugal, mantendo o Brasil como uma extensão da coroa, não uma colônia. Todos presentes estão sentados a uma mesa redonda, o único móvel da sala que possui 7 janelas. Assinar uma abolição seria escolher o caminho do desastre econômico. Você fez os cálculos do custo dessa irracionalidade? Imagine substituir todos os escravos por trabalhadores remunerados. Então, tratar seres humanos como animais de carga, não que eu concorde com tal tratamento aos animais, não é irracional, mas lhes devolver o direito nato à liberdade, isso é. O Senhor consegue se escutar? Revisemos os conceitos do Salvador que todos nessa sala, inclusive Vossa Majestade, fingem seguir. Meça suas palavras para falar comigo nesse conselho. Como o rei já lhe havia cerceado a fala, resolveu dar uma pequena lição no pai antes de continuar dizendo o que uma mente insistia em expor. Bateu as mãos, fazendo uma energia se dissipar nos engravatados da sala. Todos ficam petrificados, presos na última fração de segundo que precedeu aquela palma. Dirige-se ao pai, que estava do outro lado, o único não petrificado, mas pasmo e temeroso. Toca-lhes os ombros. O senhor não vai dizer nada? Agora só estamos nós dois aqui. Nosso combinado sempre foi o de que você não usaria seus poderes em público. Não sou mais uma criança, papai, diz voltando para o seu assento. Vocês me protegeram e agradeço por isso, mas já estou fora de risco. Então quer dizer que podemos usar seus poderes em função da coroa? Vou fazer de conta que não ouvi isso. O senhor sabe que se eu quisesse, poderia lhe obrigar a fazer o que eu acho mais apropriado para a população.
O pai sinaliza que vai interferir, mas Pedro não deixa espaço. Mas eu jamais faria isso, pois o amo. Antes de ser rei, o Senhor é meu pai. Eu sabia que em algum momento irias querer se beneficiar das minhas habilidades, habilidades que ainda não sabemos qual o propósito delas, mas que definitivamente não permitirei serem usadas em nosso próprio benefício. Filho, não, pai, não terminei. Só usarei meus poderes em benefícios dos mais necessitados. Certamente você é o anjo que as senzalas andam cultuando, não é? A senzala anda cultuando, é? Um anjo? Não sei de nada, não. Podemos voltar à discussão? Claro, depois de demonstrar que estamos todos submissos a ti. Ninguém o está, só queria que me respeitasse. Não estou aqui como filho. Faço parte desse conselho. Aqui não sou seu filho. Queria discutir de igual para igual. Não precisaria ter medo de mim. Só discutir. Só isso. Discutir e refletir. Pedro novamente bate com as mãos e todos voltam à continuidade do curso da vida. Como eu estava dizendo antes de Vossa Alteza me interromper, todos aqui fingem seguir o cristianismo para, por meio da religião, controlar a população, mas se esquecem que vosso Salvador ordenou que amássemos o próximo. Ele não diz o próximo branco, disse o próximo. O que fazemos com os escravos é um ato de amor? Vossa Alteza se permite, intervém um dos ministros. A Bíblia, em Levítico, nos dá um manual de como tratar nossos escravos. Deus nos ensinou que uns nascemos escravos, outros senhores. Ah, pelo amor de qualquer coisa, primeiro que o Velho Testamento foi anulado pelo sacrifício da cruz, e segundo, por obséquio, se lembras do, entre aspas, não adulterarás, quando se esbalda com as prostitutas que vossos lucros, advindos da exploração dos escravos, podem comprar? Mas eu não saio com prostitutas. Todos dentro dessa sala, todos, inclusive eu, saímos com prostitutas. Vocês são hipócritas e me recuso a fazer parte desse conselho. Tenham todos uma boa falência, já que acho que falirão com a abolição. Eu libertarei os escravos, queiram vocês ou não. Levanta-se, retira-se e deixa o caos instaurado. Não haviam perdido o velho hábito de ver o pôr do sol. Volta e meia, se davam ao luxo de tirar um tempo para admirar o espetáculo diário que a vida propiciava. No topo da serra, abraçados. Tem se entregado ao hedonismo? Não, a Clélia está viajando e você? Você sabe. Eu sei. Na segunda-feira foste para a Esbórnia. Fui, mas apenas pelo gozo. Contudo, só me sinto feliz contigo. Com quem mais posso sentar e assistir esse espetáculo sem usar uma máscara escondendo quem verdadeiramente sou? Também me sinto feliz contigo. Só por isso estamos juntos. Amamo-nos, mas não nos completamos no prazer. Riram-se do próprio infortúnio. O que importa é nossa cumplicidade. E, claro, os raros momentos de prazer que temos um com o corpo do outro já são válidos, mas, mudando de assunto, lembra-se de quando conversamos sobre o meu possível reinado? Sim, e você foi incisivo dizendo que não quer se tornar rei. Não queria. Como assim? Pergunta com surpresa e entusiasmo. Só há um modo de conseguirmos fazer a diferença no mundo, é conquistando poder. Ninguém mais poderoso do que um rei. E como pretende se tornar um rei sem ser uma pessoa má, sem liquidar o seu pai? Farei com que ele se apresse a retornar para Portugal e então faremos do Brasil um país independente. Mas como? Tenho certeza que meu pai me deixará como príncipe regente. Proclamarei a independência e assim posso fazer desse o país que será modelo para o mundo. E assim o mundo será um lugar melhor, sem exploração dos seres humanos e com igualdade de classes e gêneros. Exatamente, mas para isso precisamos de poder. Nós já temos poder. Não, esse poder não é suficiente. Não podemos impor nada a ninguém. Precisamos mostrar para as pessoas que existem alternativas que caminham lado a lado com o bem, com o amor ao próximo. Acho que esse é o momento. Momento de quê? De você recobrar e se lembrar. Lembrar? Sim, me deixe falar.
Sim, fale, desculpe. Preciso que confie em mim. Eu estava esperando pelo momento certo. Eu e você somos peças em um jogo que só a Jerusa conhece. Hã? Do que estás a falar? Assim como você, vim para o Brasil enviada por Jerusa. Ela me disse que eu iria te conhecer. Confesso que não foi difícil fazer com que esses dois chegassem a esse momento. Só foi preciso paciência e perspicácia. Quando se quer remodelar o mundo, é preciso fazê-lo com cuidado para que o erro da criação não se repita. Afinal, criar o homem definitivamente foi um erro. Não, o erro foi deixar ter gozado de livre-arbítrio. Isso ferrou com todos os planos da criação. Talvez eu não esperasse que eles se casassem, não estava nos meus planos, mas meus planos estavam fundamentados na união desses dois adoráveis príncipes em prol da ascensão do horizonte, para que eles trouxessem os puros ao paraíso. Os puros sempre foram minha esperança, mas para que os puros viessem para o horizonte, Jerusa precisou articular alguns encontros. Esse encontro que vos narro é o mais importante deles. Naquele dia, Jerusa não mentiu com má intenção sobre o futuro de Francisco I e Leopoldina, já que, segundo os fluxos da vida, o rei estava destinado a governar em 3 reinos com a ajuda de Leopoldina. Ela deu à família um novo sentido, um que lhes colocasse no epicentro de algo maior, algo que mudasse o rumo da humanidade. No Brasil, você encontrará o Portal do Paraíso. Ao conseguir fazer seu primeiro portal, irá se aparatar na entrada do horizonte. Contudo, só o contemplará. Precisará esperar pelo príncipe que chegará junto da família real que governa a colônia, para ter a permissão de permanecer em horizonte. Juntos, vocês governarão a humanidade e apenas você, no momento certo, conseguirá convencer o príncipe a reclamar pelo trono. Capítulo 39. Precipício. Dizer a verdade é se lançar em um caminho de lâminas afiadas que podem estar deitadas ou voltadas para os pés descalços que se arriscaram a seguir pelo caminho retilíneo. Às vezes, porém, é possível calçar o tempo como proteção aos danos causados pela verdade. Leopoldina havia calçado o tempo e, no tempo certo, disse ao príncipe que agora era seu esposo o que precisava ser dito para que ele visse o horizonte como sendo sua predestinação, sua missão, sua saída. Lá estavam eles mais uma vez em frente ao portal. Leopoldina lhe devolveu as memórias. Lembrara-se do que acontecera na primeira vez que estivera ali. O príncipe sabia o que tinha além do portal, mas não sabia o que exatamente o esperava, e uma vez dentro do horizonte estaria sozinho. Abraçou Leopoldina, beijou-lhe a testa, passou pelos guardiões que lhe fizeram reverência, entrou no horizonte. Da última vez que não tivera tempo suficiente para contemplar toda a majestade de cada detalhe desse mundo completamente utópico, até mesmo para a mais positiva e esperançosa das mentes, mas dessa vez ele estava preparado para ser contagiado pelo lugar. Ao cruzar o portal, os pés se firmam no ponto mais elevado da montanha, de onde é possível ver toda a cidade. A luz do sol brilha em um dia cheio de esplendor e Pedro pode perceber que o céu de horizonte possui um azul cintilante com estrelas que não são apagadas pelo astro-rei. Atrás de si há uma floresta e ele vê que existem 2 árvores que são o portal para a saída de horizonte. À frente, uma escadaria dourada, ladeada por flores sorridentes, é o caminho que leva até a avenida, onde seres com aspectos mitológicos caminham no meio de indígenas que estão seminus, mostrando o corpo todo colorido, enfeitado com pinturas em formas geométricas. Há outras tribos de seres que parecem humanos, com características diferentes, como peles escamosas, verrugosas, azuis, orelhas coladas, orelhas pontudas, pescoços longos, finos, curtos.
Há também humanos híbridos com partes do corpo com mecânica metálica, como se tivessem perdido os membros e eles tivessem sido substituídos por um de metal. Todos parecem felizes, todos parecem amáveis. Conforme Pedro desce a escada, as flores se curvam para ele, as pessoas param de caminhar, olham para ele e também se curvam em reverência. De fato, parecia que Leopoldina estava certa. Ele estava sendo recebido como um rei, um deus, uma profecia se concretizando. As casas, aos seus olhos, parecem ter se amontoado umas em cima das outras, formando altas torres no meio de árvores que nunca tinha visto antes. As árvores tinham as cores do arco-íris, estavam todas floridas, e cada uma com flores de uma cor diferente. Ainda não sabe o nome deles, mas os aeromagmas o encantam. Como poderia uma carroça sem cocheiro voar? Ao descer os 90 degraus, um aeromagma plana ao seu lado, as portas se abrem e, ainda que desconfiado, ele entra. Uma voz mecânica lhe dá boas-vindas. Seja bem-vindo. Qual o destino, senhor? Entre aspas. Que coisa maluca é essa? Quem está falando? Não entendi. Qual o destino, senhor? Entre aspas. Espírito mentecapto, será que é espírito? Tanto faz, não entende uma frase simples. Quero me encontrar com o senhor guardião. Pode ser mais específico, senhor? Não sei. Como serei mais específico se não conheço esse lugar? Aguarde um momento, senhor. Alguém parece estar direcionando o aeromagma. Alguém o espera, senhor? Creio que sim. Senhor da proteção encaminhou seu destino. Tenha uma boa viagem, senhor. Abre aspas. Verdade. É senhor da proteção, não senhor guardião. Gente, isso é muito além de mágico. Um carro guiado por um espírito que fala conosco. Fecha aspas. Da janela do aeromagma que flutua, pode ver mais de perto os detalhes da cidade. Há tanta gente na rua que acredita que deve ser algum dia sagrado, ou ninguém trabalha nesse lugar. Ao longe do horizonte, pode ver uma árvore muito alta que se destaca na paisagem. Fica encantado e sente o desejo de visitá-la, mas ninguém saberia. O aeromagma plano rente ao solo, frente a um palácio com 9 torres. As torres são pontiagudas, cobertas por um telhado dourado, e as paredes do palácio é revestido de pedras na cor vermelha. À frente do palácio há uma praça gigante com bancos, jardins e chafariz. As águas do chafariz mudam de cor. Após descer do aeromagma, as pessoas o reverenciam novamente. Ele fica um bom tempo olhando ao redor. Tudo é tão utópico, tudo é tão livro de Jerusa. Sente saudades da velha amiga. Do topo da escadaria de 14 degraus, à porta do palácio, um homem vestido um longo vestido branco, com cabelos completamente alvo e lisos, escorrido na testa, chama por Pedro. Pedro, vamos? Abre aspas. Como essa criatura sabe meu nome? Como sabe que estou aqui? Tudo aqui é estranho, mas de um jeito mágico. Fecha aspas. Riu-se em sua mente. Pedro caminhou até o homem vestido de branco. Siga-me, por favor. Segue-o sem que esse diga uma só palavra durante o caminho. Por dentro, o palácio é cheio de esculturas de ouro e outros metais. Pode jurar que são muito semelhantes às que vira Jerusa esculpir. O piso é xadrez de porcelana branca e negra. O salão de entrada tem o teto muito alto e, pendurado nele, um globo terrestre com muito mais detalhes do que as versões do mapa mundial que conhece. Nota que não há divisão por países, mas há a inscrição, entre aspas, Horizonte. Entram em uma sala que tem um corredor escuro, mas que conforme caminham, luzes se acendem. Ao final do corredor, entram em um cubículo. Dessa forma é que Pedro vê o elevador, que tem a parede de vidro, por onde se pode ver o lado externo dos fundos do palácio. Sente a espinha gelar quando, como caixa de repolho lançada ao ar, o cubículo começa a subir. Ainda que a vista seja linda,
um jardim onde, por sob uma árvore, repousa um unicórnio, sentia-se desconfortável, mais desconfortável do que com o aeromagma. Abre aspas. De toda a mitologia e dentre toda a literatura, jamais pensei ver um unicórnio. Será que o sangue dele é cintilante? Tanto faz. Caramba, minhas pernas estão bambas. Esse lugar é muito utópico. Fecha aspas. O elevador sobe até o último andar da torre. Ao se abrir a porta do elevador, saem para uma antessala toda revestida de folhagens e novamente se lembra da casa de Jerusa. O Senhor da proteção está além dessa sala. Espero que o Senhor seja quem estamos esperando. Pedro olha para o sacerdote e o agradece com um gesto de cabeça. Caminha até a porta e dá 3 batidas. A porta se abre, a sala está escura, não é possível ver nada. Ao entrar, a porta se fecha, o universo acende e deitado sob uma galáxia está Raunan, um deus de longos cabelos ruivos, cuja barba trançada também é longa e vai até o peito, a barba também vermelha. Pedro sente que está pisando dentro de uma caixa de vidro e estrelas repousam ao redor. A sala parece dar a ilusão de que estão no universo. Não estão, tudo é ilusão. E aqui estamos nós, à beira do precipício. Bem-vindo à vida, meu filho. Senhor da proteção? Sim, mas pode me chamar de Raunan. Ah, sim. De qual precipício o senhor estava falando? O da verdade. Verdade? Sim. Contar algumas verdades para algumas pessoas, ainda que seja a coisa mais honesta a se fazer, nem sempre resulta em algo bom. Raunan estala os dedos e a sala se transforma em um escritório todo branco, como a recepção do céu, caso houvesse uma. Surge uma mesa com 2 cadeiras também brancas. Não gostei. Estala os dedos novamente e a sala se transforma em um jardim com uma nascente. Abre aspas. Será que ele está querendo se aparecer? Eu também posso fazer isso. Então, não estou tão impressionado. Fecha aspas. Pensa Pedro que está sendo ouvido por Raunan. Ama esse lugar, as flores, a nascente que escorre para esse lago, diz apontando para o lago que deságua no penhasco. Senta-se em um banco de prata. Sente-se comigo, a nossa conversa vai durar um ciclo de lua. Pois bem, parece que o senhor é o homem das respostas. Quem é o senhor? O que fazemos aqui e quem sou eu? Qual a verdade que precisa me contar? Tem acompanhado seu amadurecimento. Suponho que já esteja preparado para as respostas, para as descobertas para o mundo que será apresentado a ti por mim. Pois bem, Genetriz, deusa criadora do nosso universo, a única que transita nas linhas das probabilidades, filha da partícula fundamental, arquiteta do multiverso. Você mal começou e eu não estou entendendo nada. Todas as linhas juntas formam o tempo, mas tudo bem, vamos ser didáticos então. Didáticos? Sim, didática é um termo que foi muito usado no seu futuro. Raunan sobrepõe uma mão com a outra à frente de si, acima da cabeça, afasta as mãos na horizontal, desce na vertical e fecha na horizontal, formando um quadrado. Uma tela se forma. Na tela é possível se ver o símbolo da árvore da vida. O que é esse símbolo? O símbolo da árvore da vida, a representação do nosso tempo ou nosso universo, um ciclo passado, presente e futuro coexistindo e caminhando em direção à ordem ou ao caos. Pelo jeito vou ter que me despir de todos os meus conceitos, pois parece que aqui tudo é diferente. Aqui não, aqui é o mesmo lugar que lá fora, terra. Só estamos escondidos, mas chegaremos a esse ponto. Primeiro preciso dizer como chegamos aqui. Tudo bem, vou tentar não fazer interferências. Ao dizer isso, arranco uma folha de uma das árvores e a transformo em papel. Não faça isso. O que eu fiz? Minha energia criou essa folha. Arrancá-la foi como arrancar-me um pelo. Pelo dos deuses são muito profundos. Machuca. Você é um deus? Sim, já chegamos nisso também.
Caramba, mal começamos a conversar e já há um monte de pontas soltas. Só falta você me dizer que eu tenho cabelo da mesma cor que o seu, porque sou seu filho, ri-se, incrédulo da sandice que acaba de dizer. É. Espere, não. Estás falando a verdade? Eu sou seu filho? Como? Não, 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 não. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. E aqui estamos nós, na beirada do precipício. Que precipício? Pare de falar em metáforas. O precipício é a verdade. Vamos pular. Espero que lá embaixo as águas amorteçam nossa queda. Ande, fale, pare de rodeios. Se acalme, lhe contarei. Eu e você somos instrumentos no plano de Genetriz, a deusa mãe dessa árvore da vida onde existimos. Existem várias outras formando o multiverso, ou seja, existem vários universos, assim como os humanos procriam, assim também os universos. Cada buraco negro que se forma em universo transforma tudo que é sugado para dentro dele em um novo universo que se expande gradativamente. Pare de falar sobre isso, não estou entendendo nada. Que raios são buracos negros? Sempre me esqueço que você vive na linha alternativa. Linha? Sua linha de tempo. Você não vive nela? Existe mais que um tempo? Se vivo, sim e não. Como eu disse, presente, passado e futuro coexiste. Sim, o tempo já foi infinito, como infinitas linhas temporais que nasciam antes, durante e depois da existência de cada ser vivo no universo. Todavia, nesse momento, a existência se limita a um corredor com 1 nonilhão de portas e cada porta dá para linhas temporais que gradativamente morrem por causa do seu planeta. A Grande Mãe já foi ao fim de todos os tempos. Ela sabe o que acontece. Por isso, vai fazer uma reforma no universo e planeja prolongar a vida da Terra na sua linha, pois se um planeta como a Terra morre em todas as linhas desse universo, ele se desequilibra e morre antes de completar o ciclo. Se o planeta morrer em todas as cordas, o tempo morrerá. Ah, Riégua, prefiro que se concentre na questão de seres meu pai. A ansiedade não é parceira da sabedoria, é sábio esperar cozer o conhecimento. Você é que está cozendo minha sanidade. O que mais há para saber e nada entender? Sobre o plano da Grande Mãe. Dentro da árvore da vida, cada planeta habita seus próprios seres vivos ou inanimados, sem compartilhar com os demais, ou seja, na Terra o ser humano conquista o planeta e o consome. Quando morre, simplesmente morre, acaba. Não há céu nem inferno, e com ele acaba tudo que ele explorou quando era vivo. E acaba o planeta quando o homem consome tudo, até a si próprio. A Grande Mãe quer interligar todos os planetas e galáxias. Quando morreres aqui, renascerá em outro lugar do universo. Quando renasceres, levará contigo, seguirá toda a energia consumida aqui, reciclando a energia do universo e prolongando sua existência dele. Nada faz sentido, pode-se ater sobre a questão de seres meu pai? Tudo é difícil para você entender porque, no momento do tempo em que você se encontra, a humanidade ainda não conseguiu desenvolver tecnologias para explorar o universo. Mas vamos lá. Retira uma máquina que cabe no bolso, cuja tela brilha, e entrega a Pedro. Use isso para fazer as anotações do que quer me perguntar quando eu terminar de explicar tudo a você. Consegue sintetizar? Faça um resumo do que eu possa entender, depois me ensina os pormenores. Caso eu ainda tenha estômago para ficar aqui, afinal, essa sua notícia de que és meu pai, não estou digerindo e estou prestes a regurgitar. E não precisarei desse equipamento que não sei manusear. Em síntese, eu tenho um irmão gêmeo, Helnan. Somos filhos da Grande Mãe Genetriz. Ela nos criou após perceber que ter dado livre-arbítrio para os humanos foi um erro sob o ponto de vista da extensão. Assinala as aspas com os dedos ao dizer extensão. Do tempo, já que parte dos humanos tem predileção à destruição.
Ela nos criou para que protegêssemos o horizonte, um pedaço de chão no cosmo da Terra, onde tudo que de bom a humanidade produziu na linha foi replicado aqui, um lugar onde apenas criaturas de coração puro podem entrar. Horizonte é como uma fruta que está no topo da copa da árvore da vida, e por meio dele será possível separar humanos entre mundo e submundo, copa e raízes para prolongar a extensão do tempo, já que apenas as ações realizadas na copa podem influenciar no submundo, nada influencia o tempo. Para isso, Horizonte precisa ascender por toda a copa. Não pode ser um lugar de recessão. Precisa ser a regra do universo. Não pode ser um fruto. Precisa ser toda a copa. Horizonte é esse ponto vermelho? Sim. Toda a copa precisa ficar vermelha? Metaforicamente, sim. É preciso trazer harmonia para todo o universo. Veja sua linha, algumas pessoas vão ao submundo para pegar energia para fazer coisas ruins. Napoleão é uma dessas pessoas. Ele tem sido guiado pelo meu irmão. Mas seu irmão não é um senhor da proteção? Era, mas ele se enciumou, pois os planos da mãe era escolher um humano na terra para guiar a humanidade ao caminho do bem para serem dignos de entrar em Horizonte. Mas todos falharam. Eles sucumbiram ao poder que ela lhes dava, então ela decidiu que eu deveria ir à terra para colocar minha semente para você nascer. Você se deitou com a minha mãe? Veja bem. Tudo bem, já entendi. O fato é que Helena ficou com ciúmes e se rebelou. Saiu de Horizonte sem permissão para abolir as humanas. Genetriz o expulsou de Horizonte, já que ele demonstrou não ser puro. Então, ele tentou colocar sua semente em uma mulher para criar uma antítese de ti. Porém, suas sementes foram esterilizadas pela mãe. Assim, ele deu um jeito de manipular a vida de uma família inteira em um momento antes do seu surgimento na linha, para induzir o filho a se alimentar da energia do submundo e se tornar seu antagonista. Para finalizar a síntese, você e a mãe são os únicos que podem entrar e sair do horizonte, mas ela está fora há muito tempo. Saiu para proteger você e não mais retornou. Você disse me proteger, mas presencialmente? Ou ela colocou pessoas para cuidar de mim? Ela cuidou de você. Jerusa, abre aspas, só queria saber o porquê de a Jerusa, Genetriz, nem sei como chamá-la, não sei porque ela mesma não guiou a humanidade e Horizonte aos seus propósitos, porque eu. Não que eu esteja achando ruim, mas me sinto manipulado, não sei se isso é bom, fecha aspas. O que está te fazendo expressar essa confusão no olhar? Por que a grande mãe Jerusa, Genetriz, não guiou ela mesma o horizonte em sua ascensão e a humanidade ao horizonte? Devido ao livre-arbítrio, acredita mesmo que os humanos acreditariam em um Deus-mulher? A quem os humanos adotaram como Deus? Jesus? Sim, ele é o principal. Existem outros, claro, mas o fato é que os humanos criaram deuses porque, ainda que tenham livre-arbítrio para serem e fazerem o que quiserem, não sabem ter um pingo de humanidade sem a imposição de regras que compõem seus valores morais, regras advindas de algum Deus que os punirá se fizerem algo errado. Ela não se chateia com os humanos adorando deuses que não são reais? Quem disse que os deuses não são reais? Tu. Isso é relativo. Para eles são reais, a fé é real. Ela não se importa, ela gosta, pois isso lhe dá o que fazer, lhe dá propósito na gerência do universo. Será que ela está em outro planeta? Com certeza. O horizonte se tornou o lar dela, mas o universo inteiro é sua casa. É preciso colocar ordem na casa. Existem bilhões de planetas e ela cuida de todos eles. Mas quando o horizonte ascender, ela conectará todos os planetas, estrelas, galáxias em uma única rede e ela poderá descansar. Como assim conectar? Isso não tem como explicar, você não entenderia, mas adianto que temos em Horizonte
vários habitantes oriundos de outras galáxias, escolhidos a dedo pela Grande Mãe. Nas ruas e nos sobralhos, as telas mostravam Pedro sendo coroado rei de Horizonte. Aquele que era metade Deus e metade homem, e iria fazer Horizonte expandir seu território na copa. Todas as criaturas que foram escolhidas para viver em Horizonte curvaram-se àquele que lhes dava certeza de que Horizonte não pereceria. Apesar de todo o resplendor, para subsistir em uma extensão superior à linha fora do horizonte, ele dependia da ascensão e da conexão com o cosmo. Haldan deu a Pedro a chave do portal para autorizar que ele trouxesse a mulher para ser testada para saber se ela poderia reinar com ele em Horizonte. Na verdade, o Senhor da Proteção sabia que ela era uma pessoa de coração puro, já que tinha sido escolhida pela Grande Mãe para cuidar de Pedro e esse obteve êxito. Mas as pessoas podem mudar para o bem e para o mal. Ela passou no teste. Tomou do néctar de uma planta que lhe faria falar a verdade quando perguntada sobre qualquer assunto. Juntos, Haldan, Pedro e Leopoldina visitaram cada canto de Horizonte para compreender e assimilar a energia do lugar. Estudaram sobre a origem de cada tribo que habitava o lugar. Se encantaram com a peculiaridade de cada uma delas. Pedro não sabia se conseguiria êxito em sua missão ou se fracassaria como os outros, mas estava feliz de poder conhecer aquele lugar que em tudo diferia da linha onde vivia. Em Horizonte, a harmonia não fazia a vida monótona, fazia a vida ser plena.